E aí, tudo bem? Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso tema de hoje, aquele recado que é super rápido, mas super importante. Quem curte o nosso conteúdo, por favor, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha por aí. Isso dá uma força gigantesca para a gente continuar produzindo material como este. Bom, recado dado, vamos ao que interessa. Será que um simples e-mail hoje tem o mesmo peso de uma carta registrada quando o assunto é cobrança de dívida? Vamos descobrir juntos! Pois é, essa é uma pergunta que, olha, muita gente já deve ter se feito em algum momento, né? Atrasar a parcela do carro, da moto, é aquela situação que ninguém quer passar, mas que acontece e gera uma baita ansiedade. E é exatamente desse ponto de partida que a nossa análise de hoje começa. Para a gente conseguir entender direitinho como a justiça chegou a uma decisão sobre isso, vamos acompanhar uma história. É a história do Antônio, um personagem que a gente criou, mas que poderia ser qualquer um de nós. A jornada dele vai deixar tudo bem mais claro, tanto o problema quanto a solução. Então, tudo começa com aquele sonho, né? Um sonho muito comum para muita gente: comprar um carro. O Antônio, como a maioria das pessoas, precisou de um financiamento para realizar esse sonho. E é bem aqui que a gente já esbarra num conceito jurídico que é a chave de tudo: a tal da alienação fiduciária. Ok, vamos traduzir isso aqui de um jeito bem simples. Na prática, funciona mais ou menos assim. O Antônio está lá, feliz da vida, usando o carro no dia a dia, mas, legalmente falando, lá no documento, o carro ainda pertence ao banco. Isso é o que a gente chama de propriedade resolúvel. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a propriedade do banco se resolve, ela acaba assim que o Antônio paga a última parcela. A partir desse momento, pronto, o carro é 100% dele. Só que é exatamente aqui que a história do nosso amigo Antônio começa a se complicar um pouco. Ele passou por um aperto, a grana ficou curta e uma das parcelas acabou atrasando. No mundo do direito, quando isso acontece, a gente diz que ele entrou em mora. Agora, o ponto mais interessante aqui é a necessidade de comprovar a mora. Não é bagunçado, sabe? O banco não pode simplesmente decidir pegar o carro de volta do nada. Antes de qualquer coisa, ele precisa provar, de um jeito oficial, que o Antônio está devendo e que ele foi formalmente avisado sobre isso. E olha só, isso aqui reforça totalmente o que a gente acabou de falar. E não é uma opinião qualquer, não. É a súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para quem não sabe, uma súmula é tipo um resumo do entendimento já consolidado do tribunal. Ou seja, a regra é claríssima: sem essa comprovação da dívida, não tem como ter busca e apreensão do bem. Ponto final. Certo. Então, a questão central vira: como é que se comprova essa tal de mora? Pelo método tradicional, o caminho era um só: mandar uma carta registrada, com aquele aviso de recebimento, por interesse do devedor. Só que aí a tecnologia avançou e surgiu uma nova opção, o e-mail. E foi aí que o debate começou para valer. Esse quadro comparativo aqui deixa as diferenças bem nítidas, né? A carta registrada, a gente sabe, é mais lenta, mais cara, e tem um detalhe importante: a lei nunca exigiu que o próprio devedor assinasse o recebimento, bastava que a carta fosse entregue no endereço que estava no contrato. Agora, o e-mail. Ele é instantâneo, muito mais barato, mas sempre levantou uma dúvida crucial: como é que se prova que a pessoa do outro lado realmente recebeu aquela mensagem? Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Se essa explicação está sendo útil, está ajudando a entender melhor o assunto, que tal enviá-la para alguém que também possa se interessar? Compartilhar o nosso trabalho é a melhor maneira de apoiar o canal e de nos incentivar a continuar produzindo essas análises. A gente agradece de verdade. Ok, vamos voltar para a nossa questão principal. Com esse impasse entre o método tradicional e o moderno, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? A resposta deles basicamente define o futuro de milhares e milhares de contratos aqui no Brasil. E aqui a gente chega na pergunta que vale ouro. Depois de toda essa discussão, na prática, o que vale? Um e-mail pode de verdade substituir a boa e velha carta registrada para comprovar que alguém está em dívida? E a resposta do STJ foi curta e grossa. Sim, um e-mail é, sim, um meio válido para notificar oficialmente um devedor. Mas, e esse é o mais gigante, não é qualquer e-mail que vai servir, não. E aqui estão as regras do jogo. Esse sim vem com duas condições que são obrigatórias, inegociáveis. Primeiro, o e-mail tem que ser enviado para aquele endereço eletrônico que a própria pessoa informou lá no contrato. E segundo, talvez o mais importante, quem enviou, no caso o banco, precisa ter um jeito de comprovar que a mensagem chegou no destino. Mas por que o tribunal decidiu desse jeito? Entender o raciocínio por trás é tão fundamental quanto saber o resultado. Vamos dar uma olhada nos fundamentos dessa decisão. O princípio mais importante aqui é o da instrumentalidade das formas. O que isso quer dizer em bom português?
que o direito não pode ficar preso de forma cega ao método, e sim ao resultado. Se o objetivo era avisar o devedor e o e-mail fez isso de forma comprovada, então o ato é válido. O meio não pode ser mais importante que o fim. Basicamente, a decisão se apoiou em 3 grandes pilares. Primeiro, a eficiência. É mais rápido, é mais barato. Segundo, a modernização. Não dá para o direito ficar parado no tempo. Ele precisa acompanhar a tecnologia. E terceiro, um ponto essencial, a boa-fé. Pensa bem, se uma pessoa informa um e-mail no contrato para se comunicar, ela não pode lá na frente virar e dizer mas esse e-mail não vale para receber um aviso importante. Seria um comportamento contraditório, né? Então, depois de toda essa análise, como é que a gente pode resumir a informação mais importante para guardar? Qual é a regra de ouro que fica dessa decisão toda? Tá aqui. De um jeito bem simples e direto, esse é o resumo da ópera. Sim, a notificação por e-mail é válida, mas as 2 condições são sagradas. Tem que ser o e-mail que consta no contrato e precisa, de alguma forma, existir a prova de que a mensagem foi efetivamente recebida. E a gente encerra com essa reflexão. Essa decisão sobre o e-mail é só um exemplo de como a tecnologia está chacoalhando práticas jurídicas bem antigas. E fica a pergunta no ar: o que será que vem pela frente? Como o direito vai continuar se adaptando a esse nosso mundo cada vez mais digital? Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais essa análise. Para quem curte mais conteúdo em áudio, é só seguir o DireitoCast lá no Spotify. E olha, se o material foi bacana, não esquece de deixar o like. É o melhor jeito de a gente saber que o conteúdo foi útil e que estamos no caminho certo. E para o formato em vídeo, como este aqui, é só procurar a gente no YouTube e também no TikTok. Um abraço e até a próxima!